Boa noite, pessoal. Como vocês estão? E seguimos aqui para mais um vídeo sobre a nossa obra O Eterno Marido, ok? Já temos, acho que 2 vídeos anteriores, nem eu mesma sei quantos vídeos são, mas estamos esmiuçando aí com base na obra de Joseph Frank, né? Que é o teórico que eu encontrei que fala mais sobre esta novela de Dostoiévski, O Eterno Marido. Lembrando aqui, peço a vocês já para deixarem o seu like, para se inscreverem no canal ou nos canais Falas Literárias e Café com Rússia, ok? Bom, então vamos partir de onde a gente deixou, né? De onde paramos, né? Esta análise que vamos fazer agora, ela vai se concentrar mais, gente, na primeira parte da novela, né? No duelo psicológico que vai acontecer entre Vielchanchov e Trusotsky, né? Então, a novela, a narrativa de Dostoiévski, né? Dostoiévski vai dedicar um longo trecho a esse conflito interior de Veltchaninov, desculpa se eu estiver falando errado, eu vou que vou. Antes de trazer o próprio amante, né, o próprio marido, né, o próprio Trusotsky para o centro da ação, né? Então, essa vai ser uma análise, assim, que Dostoiévski vai fazer prolongada, mas não é que seja simplesmente um preâmbulo, uma encheção de linguiça, porque nessa novela nenhuma palavra é encheção de linguiça, ela é formalmente perfeita, né? Então, ela vai preparar o terreno para este momento de aparição do marido, né, do Trusotsky. E embora a dissecção completa do caráter de Trusotsky só vai ocorrer nas páginas finais, os sintomas ali da sua crise, eles já vão ser visíveis desde o primeiro encontro entre os dois antigos conhecidos, tá? No primeiro encontro, ele vai ser marcado por uma ambiguidade que vai percorrer toda a novela. Dostoiévski vai ficar muito assim, vai marcar muito esta ambiguidade, né? Por exemplo, né? De um lado, o Trusotsky ele vai manifestar muito fortemente a sua raiva de forma muito provocadora, com insinuações que não vão deixar qualquer dúvida de que ele sabe exatamente o que aconteceu lá no verão passado com a mulher dele e o amante, né, o Vielchanov. Por outro lado, ele, ao mesmo tempo, ele continua assim, sempre para o Vielchanov, reafirmando uma amizade permanente por este homem, né, por este amante, né, mas ele tem plena consciência de que este amante, que se dizia seu amigo, o traiu da maneira mais vexatória e mais vergonhosa. Então isso fica claro, tá? Então essa raiva que fica ali mal escondida, ao mesmo tempo uma cordialidade, vão conviver ali o tempo todo sem que uma vá anular a outra. Então isso já é uma das características aí deste personagem Trusotsky, tá, gente? Então essa perversidade, essa mistura de rancor disfarçado de um homem amável, vai remeter o quê? Diretamente a uma personagem e um tema muito importante caro a Dostoiévski, que é o homem do subsolo. Então, Joseph Frank, ele identifica na novela este motivo temático do homem do subsolo que vai organizar a novela inteira. O que Dostoiévski chama de comportamento do subsolo é precisamente isso, uma conduta que exprime
uma luta que nunca vai ser resolvida entre amor e ódio, que é assim para quem lê O Homem do Subsolo, sabe que é o personagem, o Homem do Subsolo, é chamado o tempo todo de paradoxalista, né, gente? É um homem que vive de paradoxos o tempo todo. Então, este tema, que é um tema muito caro a Dostoiévski, ele vai aparecer para os dois personagens, tanto para o marido quanto para o amante, porque é um tipo, né, é uma conduta que é a conduta do homem do subsolo, do homem subterrâneo, tá? Isso é muito importante, porque Dostoiévski sempre faz muito uma ligação entre uma obra e outra, e temas que o perseguiram ali obsessivamente por toda a sua vida de escritor, que ele temas esses que vão e vêm, né? No caso do Trotsky, essa luta ela se dá entre os sentimentos de simpatia, como a gente já falou, e de cordialidade, de um lado, e por outro lado, há uma necessidade de vingança. O tempo todo, isso está na cabeça do Trotsky. Nenhum dos dois polos acaba vencendo, mas os dois vão coexistindo e vão ali se contaminando. Então, é importante entender por que esse mecanismo ele é tão importante e tão central nesta obra para Dostoiévski, né? O Homem do Subsolo, que é um livro que a gente vai fazer aqui, tá, gente? Esse eu prometo que farei, eu espero, assim, mesmo que eu não tenha escritos, eu prometo fazer, porque eu já fiz ele na outra rede, mas como é um dos livros que eu mais gosto do subsolo, eu quero fazer, aqui é um parêntese, né? Notas de Inverno e O Homem do Subsolo na sequência, porque Notas de Inverno é um prefácio, digamos assim, do Homem do Subsolo, né? Então, o Homem do Subsolo, ele não é simplesmente uma pessoa contraditória, não é só isso, tá? É muito mais complexo do que isso. Ele é alguém que está preso a um impasse. Ele está sempre num impasse. Ele quer amar, mas ele quer ferir. Ele quer ser reconhecido, mas ele quer humilhar. Ele não consegue escolher entre os dois impulsos, porque ambos nascem do mesmo lugar, da mesma ferida, né? Então, Trotsky é uma variação enorme desse tipo. Enorme que eu digo, no Trotsky, isso está contido muito nesse personagem, né? Então, a traição que ele sofreu não produziu nele nem o perdão e nem uma ruptura, assim, total, né? Não, vai produzir um estado intermediário, insuportável, que ele procura esse antigo amante, insiste na amizade e, ao mesmo tempo, vai querer espicaçar este amante com insinuações, que só existem para, enfim, afetar este amante, para deixar esse amante aí muito incomodado, né? Mas diante disso, o amante, o Vieltchaninov, ele vai reagir com muita repulsa a este marido, né? Ele observa a conduta degradante, autodegradante, humilhante do Trotsky, mas ele fica ali observando aquilo sem, meio que como se ele não conseguisse explicar isso, né? A única interpretação que vai ocorrer ao amante, né, é a de um colapso moral que o marido está tendo, né? O marido teria simplesmente se desmoronado depois da morte da esposa e de tudo que ele vivenciou com os vários amantes da esposa, porque o Vieltchanitchov, ele sabia que a Natália, ela tinha tido vários amantes, que inclusive ela termina com ele para ficar com um outro amante, né? Então, Verchanchov chega a se perguntar, né, na narrativa ali, né, se ele estaria diante de um mero bufão ou se o outro estaria ou não bêbado, e reduz tudo a essa hipótese. Um sujeito alterado, cujas intenções ele não consegue decifrar, uma maneira dele se proteger
do verdadeiro conflito, que é o conflito da culpa dele ter feito este homem chegar a este ponto, né, gente? Pelo fato de ter sido o amante da mulher dele e ainda ter tido uma filha com este amante, né? Então a pergunta que o persegue, o amante, né? É sempre rasa, né? O que este homem quer, né? Ele simplesmente ele não tenta ir para as camadas assim mais profundas, ele não tenta investigar assim, não tenta, entre aspas, tá, gente? Porque todos os diálogos e todos os pensamentos do Vielchanitov, eles levam para uma tentativa de fugir destas verdades inconvenientes que estão ali dentro dele, né? A própria crise moral dele já é um motivo para a gente saber de que ele não está bem, não, né? Então, o Joseph Frank, ele vai chamar atenção na sua análise para o fato de que esse espanto do Vielchanitov só se explica à luz da opinião que ele já tinha do Trussovsky, né? Que é uma opinião anterior, que a gente vai ficar sabendo lá num capítulo retrospectivo, logo depois deste primeiro encontro. É esse o capítulo lá atrás que vai revelar o quanto o olhar do Vielchanitov sobre o outro é defensivo, né? Então, no passado, para o amante Vielchanitov, o Trussovsky, ele era como que um apêndice da mulher dele, né? Um marido bem comportado de uma esposa indomável, fascinante, uma adúltera por excelência, né? E para o Vielchanitov, o amante, o marido, ele era apenas isso, um eterno marido, daí a expressão e o nome da obra, um eterno marido, uma criatura que não tem valor algum, que só tem, o único valor dele é estar ali ao lado daquela mulher, que é uma adúltera, que é uma fogosa mulher, né? E este marido está ali como se fosse um pau, né? Uma criatura cuja a essência consistia simplesmente em ser só um marido, a vida inteira e nada além disso. A marca distintiva desse tipo seria a marca deste eterno marido, seria exatamente os chifres, né, gente? O ornamento, né? Os chifres da traição. Então, essa visão de deixar de ser traído seria para ele impossível. Se não fosse ele, seria outro, porque o eterno marido sempre vai ser um corno, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, seria impossível para o eterno marido, seria a mesma coisa que deixar. Aí, Dostoiévski joga com essas palavras, seria a mesma coisa de não ser traído, seria a mesma coisa de deixar o sol não brilhar, né? Então, ele não ignora inteiramente a sua própria condição de marido traído, mas ele está condenado pelas leis da natureza dos eternos maridos que existem, que são todos iguais, a não querer enxergar a traição da mulher, né? Então, Joseph Frank sublinha que o que há de conveniente, o que há de conveniente nesse tipo de caracterização, né? Ao reduzir, né, ao limitar, né, o Trussóticos a um marido nato, feito para ser enganado, o amante, o Vielchanitov, ele nega este homem a ter a sua própria tristeza, a sua própria vulnerabilidade, a sua própria sensibilidade, porque ele é só um eterno marido. Então, essa negação, ela vai cumprir uma função precisa ali dentro da narrativa, né? Ela dignifica, né? Ela dá uma dignidade à conduta traiçoeira do Vielchanitov, do amante, né? Então, se o marido não passa de um apêndice ridículo, que é incapaz de um sofrimento real, porque ele é só um eterno marido por excelência, então trair esse marido não tem nada demais, não é um crime, é quase uma consequência natural. Então, Dostoiévski faz esse jogo muito bem e muito interessante, que se a gente pudesse
fazer paralelos, né, com algumas situações da nossa própria vida, a gente poderia encontrar isso muito facilmente, né? Enfim, o ponto decisivo aí é que o Velchanitchov, ele continua no presente, depois dos 9 anos, né, a olhar o Trotsky exatamente da mesma maneira, exatamente como o bobalhão eterno marido, né? O ponto de vista do amante, né, continua o mesmo, né? Tudo que ele vê no comportamento do marido vai ser filtrado por essa necessidade de se justificar, colocando como que, é o eterno marido, então não tem problema. E é nesse quadro que vai entrar a nossa Lisa, né? A descoberta de que existe essa menina, filha da mulher morta, que só faz aumentar a certeza do Vielchaninoff de que os atos de Trotsky se explicam por um único objetivo, uma necessidade sádica de vingança, tá? Porque quando ele percebe que tem essa menina e que ele vê que essa menina, já de cara ele fica sabendo que a menina é filha dele, pelas indiretas que o marido dá, aí que o amante se sente nem um pouco envergonhado daquilo que ele fez, tá, gente? Afinal de contas, o marido é um bêbado, irracível, ele maltrata a criança e maltrata muito, tá, gente? Então, o Trotsky não... usando os termos de hoje, o Dostoiévski não passa pano para o Trotsky, ele trata essa criança de forma terrível, e chega até a insultar essa criança por ela ser ilegítima, e a reação do Velchaninoff é imediata. Aí ele reconhece a Lisa como sua filha e ele vai retirar ela imediatamente ali daquelas condições, vai levar ela para casa de uns amigos, né, aos cuidados de uma antiga namorada do Velchaninoff, que já namorou todo mundo, é um Dom Juan inveterável, né? Enfim. E aí ele explica essa situação para essa amiga que casou, tem vários filhos, várias crianças, eles estão numa casa de verão, e ele explica a conduta do Trotsky, né? Que o Trotsky tinha o procurado, movido por um desejo de dar a entender para ele que sabia de tudo e que viera só para descarregar a raiva em cima dele e que atormentava a menininha pela mesma razão, para dar um curso à sua maldade, né? Então ele não faz uma meia-culpa, né? O tempo todo o amante, né? Ele não faz uma meia-culpa, né? Então seria um erro de leitura a gente tentar pensar no Trotsky como uma figura assim, boazinha, mais simpática, o coitadinho, né? Dostoiévski não era isso que ele pretendia, porque Dostoiévski gosta de trabalhar, né, gente, com contrastes muito grandes, né? Então, assim, o que seria o normal? Poxa vida, o coitado do marido já, né, com um par de chifres, foi terrivelmente traído, dessa traição nasceu uma criança, então, assim, seria confortável tratá-lo como um bonzinho, mas não é o que ele faz, né? O Trotsky, ele tem um comportamento com a Lisa que é odioso, você fica com muita raiva dele, porque ele faz coisas horríveis com essa criança, horríveis, horríveis. Então, ele, de fato, ele vai descarregar... Eu tô ajeitando aqui, gente, que... Ele, de fato, ele vai descarregar sobre a criança indefesa a sua raiva contra a esposa morta e contra o amante. E ele faz isso explicitamente. No entanto, é nesta situação aqui em que a novela vai cada vez mais se aprofundando, se aprofundando e se aprofundando. Então, o que Dostoiévski quer
que se entenda, né, é que o Velchanitchov, ele se recusa a reconhecer que o Trotsky, ele não é só um monstro degradado. Não é apenas um monstro degradado. E para deixar isso claro, o romancista, o nosso Dostoiévski, ele vai introduzindo detalhes da vida passada deste marido. Ou seja, então, ao mesmo tempo que ele trata a menina de forma horrorosa, né, os detalhes que o narrador vai trazendo vai mostrando que esse homem era um homem inofensivo, amável, generoso, né? E não um retrato de um monstro, de um algoz, mas de alguém desarmado, né? Mostra, inclusive, que este pai, ele foi apegado a esta filha, né? Porque ele achava que era filha dele, ele só descobriu que não era depois que a esposa morreu, 3 meses antes da narrativa começar, né? Então, Trussótsky, ele afirma que a menina era tudo para ele, né? Desde o dia que ela tinha nascido, né? Então, isso é que torna tudo mais triste ainda, né, gente? E que pensava que Lisa era tudo que lhe restava. A mulher tinha morrido, ele tinha aquela filhinha, né? Então, muito complicado, né? Assim, porque não tem saída fácil aqui nesta novela, né? Dostoiévski vai encurralando de todos os lados esses sentimentos contraditórios, esses sentimentos que não tem como você dizer é um vilão e também não tem como você dizer é um mocinho, digamos assim, né? E nós sabemos através da própria Lisa que este pai dela amava ela, né? A menina vai confidenciar ao Velchanitchov que amava o pai mais do que a mãe, porque ele sempre tinha sido carinhoso com ela, já a mãe não tinha tanto afeto assim a essa menina, né? Então isso fica claro que ela não está mentindo, a criança não está mentindo. E essa imagem do Trussótsky do passado, ela não vai desaparecer. O tempo todo ela vai aparecer constantemente no curso da ação, sugerindo então uma complexidade, né, gente, de reações, um tormento de sentimentos, um turbilhão de sentimentos em conflito. E é justamente nessa complexidade que o Velchaninov, o amante, faz questão de não querer ver. Porque se ele reconhecer, isso seria terrível para ele, porque daí ele teria que admitir culpa. E ele não quer admitir nenhuma culpa, mas os sinais estão ali. Ele está vendo que existia assim um grande amor entre a filha e o pai, né? Quando tem a despedida do Trussótsky e Lisa, é uma prova assim dramática do apego que o pai tinha pela criança, ainda que ele estivesse ali tratando a criança muito mal, né? A menina chega a temer que o pai cumpra uma ameaça de se enforcar, porque ele tinha feito essa maldade com ela, bêbado, dizendo para ela que ele ia se enforcar. Então, quando o Velchanitchov censura o Trussótsky por ele ter deixado de visitar a Lisa lá onde ele levou, né? Que a menina tinha adoecido de tristeza, o Trussótsky explode, né? Ele quer saber se o outro faz ideia do que a menina representou e ainda representa para ele. Ou seja, se eu estou fazendo todas essas barbaridades com essa menina, você sabe por que eu estou fazendo? Não que isso justifique, obviamente, mas aí Dostoiévski está mostrando as contradições aí dentro desta coisa trágica deste eterno marido, né? Então, todos esses sinais apontam aí para um mesmo lugar, que é o turbilhão que vai fervendo no peito deste homem do subsolo, desse Trussótsky, desse marido terrivelmente confuso, abalado, desesperado, né? É um turbilhão que o leva a abandonar justamente aquilo que ele mais ama, porque ele tá com ódio, né? E é um ódio dirigido tanto a ele mesmo,
quanto ao seu objeto indefeso, que no caso é a Lisa, né? Lisa é, assim, a lembrança viva das humilhações do Trussótsky, né? Então ele não consegue suportar isso, né? O amor que ele sente por ela se converte em ódio, precisamente porque ele é incapaz de se separar dela emocionalmente, né? Então ele fica preso a este amor, obviamente, né? Pela filhinha dele, e ele não consegue fugir do passado ao mesmo tempo que ele gostaria de fazer o amante pagar por isso, né? Então é um círculo infernal da dialética dostoiévskiana, né? De orgulho, humilhação, humilhação, orgulho, um orgulho ferido que nunca vai se curar sozinho, né? Então, esse turbilhão, essa humilhação vai girando ali em falso alimento, e o personagem vai se alimentando de sua própria dor, transforma o amor em rancor, e o rancor se transforma numa nova humilhação. E isso acontece o tempo todo na narrativa. Esse círculo só poderia ser rompido de uma maneira: por uma transcendência do ego, por um ato de desprendimento, né, capaz de dominar esses venenos aí corrosivos de um orgulho ferido, mas nenhum dos personagens está disposto a isso, né? Nenhum dos personagens está disposto a abrir o coração e a tentar, né, reconstruir dali por diante uma nova história, mesmo tendo uma menininha ali de 8 aninhos que depende, enfim, deste pai que tá desse jeito, né? Então, é exatamente esse feito moral e psicológico que Trussótsky não consegue realizar. Assim como não o conseguiu quem? O nosso personagem famosíssimo, o Homem do Subsolo, né? Que tinha lá aquela raiva biliosa, né? Que começa o Homem do Subsolo, né? O homem cheio de raiva, cheio de bile, né? É um livro espetacular, né? Esta descrição de Dostoiévski deste homem do subsolo, que existe em todos, né, gente? Em todos nós, né? Não é só a literatura, né? Sempre há uma sombra, sempre há um homem do subsolo, há uma mulher do subsolo em nós, né? Então, a ação da primeira parte gira em torno desse destino infeliz da menininha, né, da Lisa, de modo que as relações entre os dois homens são determinadas aí o tempo todo pela própria situação da menininha, né? Dostoiévski faz questão de estabelecer este paralelo, né? Então, a ambiguidade angustiada que o Trussótsky sente em relação a Lisa é a mesma que ele sente em relação ao Veltchaninov. Do mesmo modo que do mesmo modo que o amor excessivo por esta filha se mistura agora a um ódio. A antiga amizade pelo amante se converteu em agressividade, em ódio, em tudo de ruim, obviamente, até compreensível, né? Então, isso aparece, por exemplo, numa cena de bebida, né? O Trussótsky, ele insiste em determinado momento para que o Veltchanitchov beba com ele até o beije, apesar do Veltchanitchov não querer isso, né? E nesse momento o Veltchanitchov percebe que a ideia que fazia do marido era limitada. Ele reconhece de repente que o Trussótsky pode ser também um tipo predatório, porque quando ele chega em Petersburgo, ele faz coisas terríveis como um predador, né? E não apenas aquele eterno marido bobalhão que ele imaginava, né? Então, aquela coisa que ele achava que era esse maridinho bobalhão vai se desfazendo aí diante dos olhos do amante. E aqui a novela vira um espelho contra o próprio Veltchanitchov, né? Ele acaba muitas vezes ali cedendo à insistência do marido,
pelo bem de Lisa, porque ele quer que o Trussótsky vá visitá-la, a menininha que ele deixou lá com a amiga, porque a Lisa, ela tá muito doente, e ela tá com saudade do pai, e o pai que se tornou esse predador, não é mais aquele bobalhão do eterno marido, não vai visitá-la, e o Velt Chaninov, ele tá muito no meio disso, é, tendo que viver esta situação, né? Então, os dois, a gente vai perceber que os dois acabam estando presos aí neste mesmo jogo de rato e gato o tempo todo, né? E há momentos aí em que o Trussótsky, ele baixa esse tom de ser um predador, de ser um sarcástico, e revela sentimentos ali diferentes, né? Ele brinda, ele pede para brindar o tempo todo com o amante, beija a mão do amigo, do amante, em seguida os dois se beijam, e o Trussótsky chora ao pensar que também o Vieltchanchov, como todos os outros, o traiu, né, sem que ele percebesse. Então é o tempo todo esses pensamentos, essas contradições perpassam aí esta personagem, né? É um instante, são instantes assim de dores, né, muito expostas, né? Mas o Vieltchaninov, o amante, ele permanece não disposto a admitir a angústia que se esconde por trás desse comportamento terrível que o marido tem, né? Ele encerra o assunto dizendo: ah, é um bêbado, é um louco, não tenho nada a ver com isso, né? E de repente essa sentença, repete essa sentença, ele, né, para si mesmo, com firmeza ali, quando ele vai se deitar, porque nesse dia o Trussótsky ia dormir na casa dele, né? E ele fica repetindo isso como que ele precisasse convencer desta situação, de que este homem não tem sentimentos, não tem nada, é só um bêbado, um louco, né? Aí temos a morte de Lisa, aqui é um spoiler, se alguém tá vendo este vídeo. Acho meio difícil, né? Porque já são 32 minutos falando de trechos específicos da obra, mas vamos lá, né? A morte de Lisa, ela fornece o clímax, né? Mais pungente desta primeira sequência aí da novela, né? Então a menininha acaba falecendo, né? E lança o Vieltchanchov, né? O amante num desespero, né, angustiante por um motivo específico, né? Por um momento, no momento que ele soube da existência dela, ele achava que ele poderia ter algum tipo de redenção, porque ele já estava em crise na vida dele, né? Então ele achou que aquela menina poderia dar a ele um caminho de redenção. Ele chegou a pensar que com o amor que ele estava sentindo por Lisa, toda a sua vida sórdida, inútil, podia ser purificada, podia ser espiada, mas aí a criança seria uma chance dele dar um sentido à sua existência vazia. Mas com o falecimento dela, essa porta se fecha, essa chance não acontece. E o Vieltchaninov retorna à sua angústia, suas ideias superiores, né? As suas elucubrações que vão consumir sem levar ele a lugar nenhum. Enquanto isso, o Trussótsky se afunda, vai se afundando cada vez mais no seu próprio abismo, né? Vai bêbado, vai pelos bordéis, e apesar dos insistentes pedidos do Vieltchanchov, ele não visita a Lisa durante a doença e nem comparece ao enterro dela, né? Imaginem o nível de sofrimento que este homem estava passando ali, né? Quando ele é informado da morte da menina, ele está num estado ali de estupor causado pela bebida, mas ele conserva ainda uma consciência suficiente para dar uma última alfinetada, digamos assim, espicaçada no Vieltchanchov, nomeando, dizendo que um outro amante da esposa que era o verdadeiro pai de Lisa, né?
E aí o Velchanchov acusa ele de mentir, né? E aí o rosto do Trussodsk vai se contrair numa expressão de muito ódio, né? Então, mesmo ali naquele estupor da bebida, da bebedeira, aquele mecanismo de ódio, de amor e de ódio, de amor e de ódio, vai sobrevivendo ali a tudo e a todos, né? Então, o fechamento dessa primeira parte vai recair sobre o Velchanchov. Aí, nas 2 semanas seguintes ao enterro, ele vai se fechar numa dor terrível, não vai, o amante, né? Ele não vai querer saber dos negócios dele, enfim. E uma pergunta fica ali na cabeça dele: como aquele monstro do Trussodsk pode ter sido tão cruel com uma criança que adorava tanto ele, né? Mas ele pensa isso e tenta evitar e vai seguindo, né? Vai seguindo. Uh, Enfim, mas ele se exime de encarar, de reconhecer a sua própria responsabilidade em toda essa história, né? Na traição, na própria traição, na humilhação do Trussodsk, na cadeia de acontecimentos que levou à ruína da menina. É como se ele não tivesse nada a ver com isso, é como se o marido só tivesse causado ali um sofrimento para ele que estava tão feliz de saber que tinha ali uma filhinha, né? Então ele prefere não pensar mais sobre esse assunto, porque essa resposta a esses questionamentos implicaria em ele pensar nas suas próprias responsabilidades. Então, o que poderia parecer um retrato de uma vítima e algoz, o amante lúcido e o marido monstruoso se revela uma estrutura muito mais desconfortável, em que os dois homens estão amarrados um ao outro pela mesma dialética de orgulho, humilhação, em que a lucidez de um, né, é apenas uma forma mais sofisticada de fuga. Trussodsk não consegue transcender o seu próprio ressentimento e Vielchanchov não consegue olhar para a sua própria culpa, né? Nenhum dos dois vai romper o círculo. Bom, gente, são 37 minutos, né? E eu acho que agora só vai ter mais um vídeo em que eu vou fazer as considerações finais. Aí terminamos o Eterno Marido e vamos seguir para Os Demônios. Vocês podem imaginar, né, que se uma novela curta como essa foram tantos vídeos, imagina quantos vídeos não serão para a gente conseguir fazer Os Demônios, né? Que é uma obra muito famosa de Dostoiévski, que a gente tem vários críticos falando a respeito dessa obra, né? Então eu não vou basear as considerações, né, só do Joseph Frank, mas de outros autores, né, que eu vou buscar aí para a gente analisar essa obra. Então acredito que vamos ter muitos e muitos vídeos aí dos demônios, né? Antes de chegar nos demônios, talvez eu faça um vídeo ali da transição dessa época, quando ele termina, quando ele entrega a novela o Eterno Marido, e aí depois o que se segue, né, até ele, as origens, né, dos demônios. A gente já começa com essa perspectiva aí, tá bom? Então, eu nem vou dizer, né, deixa o seu like e tal, eu imagino que ninguém vai chegar a essa altura do vídeo, né, mas se existiu algum louco ou alguma louca que chegou até aqui, deixe seu like, comente e, enfim, compartilhe estes canais. Tchau, tchau e até a próxima.